Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a chegar neste momento ao capítulo 24 do livro de Levítico. Dá-nos a impressão que o assunto que vamos tratar hoje está fora deste contexto aqui das festas. Comparando com o que estudámos anteriormente e com o que resta ainda para estudar, vamos ver que este texto aqui, este capítulo 24, vai falar de um assunto aparentemente desligado do resto. Este assunto é o seguinte: ele vai olhar para as lâmpadas dos candelabros que estavam no tabernáculo, o pão da mesa da propiciação e, por fim, vamos ver aqueles que blasfemam contra Deus, o que é que lhes acontece. Realmente, parece que este assunto não está nada ligado. O óleo para o candelabro e o pão para as mesas simplesmente parecem não pertencer a este assunto aqui das festas. Quando olharmos ainda para o capítulo 26, vamos voltar a tratar de festas. Vamos ver o ano sabático e o ano do jubileu. Todavia, eu creio que este assunto aqui que nós iremos tratar hoje está ligado também com este assunto. Por outro lado, o próprio Espírito Santo de Deus certamente conduziu o autor a colocar este assunto aqui, no meio do assunto sobre as festas. Por que será que Deus conduziu o autor sagrado a colocar este assunto, aparentemente desligado do resto? É exatamente isso que nós nos propomos analisar ao longo deste dia. Quando olharmos para o texto bíblico, iremos tentar perceber aquilo que Deus nos quer dizer quando coloca este assunto aqui no meio. As instruções sobre como acender as lâmpadas deveriam ser seguidas debaixo da orientação específica daquilo que Deus havia dito. Por isso eu penso que estes textos aqui sobre a lâmpada do candelabro, sobre a forma como deveria ser feito estas questões aqui, está como umas introduções sobre o ano sabático e o ano do jubileu. É justamente para mostrar que tudo deve ser feito com muita orientação. É para mostrar exatamente que aquilo que Deus diz deve ser cumprido à risca. E eu creio que é por isso que a Bíblia aqui introduz este assunto. Introduz este assunto sobre a luz, introduz este assunto sobre o pão, e introduz também este assunto sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus, se blasfemamos ou não do nome de Deus. Mas existem também algumas implicações práticas sobre as orientações que Deus está a dar. Primeiro, por exemplo, o povo deveria fornecer o azeite para o funcionamento do candelabro, assim como a flor da farinha para o pão, que seria apresentada diante do Senhor nessa mesa, a mesa da propiciação, a mesa dos pães. Deus fez com que os israelitas, de alguma maneira, participassem nestas festas. Eles eram parte importante da festa também, e assim o povo poderia se sentir parte deste ofício. Não eram só os sacerdotes que ministravam no tabernáculo, não eram só os sacerdotes que tinham a responsabilidade de fazer todo o serviço para Deus, mas o povo, ao trazer as suas ofertas, eles mesmos eram parte desse sacrifício. Eles eram parte desse culto. E Deus assim integrava toda a nação como num culto nacional. O candelabro é provavelmente uma das figuras ou um símbolo o mais belo acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para todos os elementos que são integrados no tabernáculo, certamente o candelabro é uma expressão muito bonita da pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que Ele era a luz do mundo. Quando nós olhamos para este símbolo que estava ali no tabernáculo, exatamente com essa função de iluminar aquele espaço, de dar alguma luz àquele espaço. Quando nós olhamos então aqui para este texto que vamos ver e verificamos que Deus desafia o povo a se juntar nesta celebração, poderíamos perguntar, mas porquê que Deus faz isto? Será que Deus não poderia fazer um milagre de trazer o óleo e de trazer a flor de farinha? É óbvio que sim. É óbvio que Deus poderia fazer aquele candelabro estar aceso continuamente
sem que o sumo sacerdote, sem que os sacerdotes tivessem de cuidar dele. Mas Deus queria envolver o povo neste culto, nesta celebração. Talvez hoje, com os pedagogos, aquilo que temos que aprendido com as pessoas que estudam e aprendem sobre a forma como nós aprendemos melhor, sabem perfeitamente que o ser humano aprende melhor quando está envolvido a fazer alguma coisa, quando ele mesmo participa nessa atividade. Então é por isso que nos infantários, nas pré-escolas, nas escolas, hoje em dia se leva a criança a envolver-se ela mesma nas atividades. E então atividades onde a pessoa está envolvida ativamente faz com que as pessoas possam compreender e apreender melhor as verdades espirituais em torno dessa atividade. Assim, Deus pensou e decidiu, digamos assim, envolver o ser humano nessa atividade, fazendo com que ele tivesse de trazer esse azeite, essa flor de farinha, para que ali eles entendessem o significado espiritual dessa atividade. E era exatamente isso que Deus estava a fazer ao povo de Israel, tornando aquela nação uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O desejo de Deus, podemos usar esta expressão, era que o povo de Israel fosse de facto um povo particular, um povo que levasse às outras nações a glória de Deus. E é esse mesmo objetivo que Israel falhou. E por isso Deus chamou a igreja para fazer esse trabalho. Deus chamou a igreja para que a igreja fosse esse povo particular. Deus chamou a igreja para que cada cristão fosse um sacerdote diante de Deus. E é bom que cada um de nós, como cristãos, entenda isto na nossa vida. Precisamos de compreender que o desafio de Deus para si e para mim é que possamos ser sacerdotes de Deus. Possamos ser aqueles que ministram diante de Deus, mas ao mesmo tempo aqueles que trazem à humanidade a glória de Deus. Podem revelar àqueles que não conhecem Jesus aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. E é exatamente esse o desafio de Deus para si e para mim. Olhando aqui para o texto, vemos que somente Arão era o responsável por conservar essas lâmpadas. As lâmpadas do candelabro estão hoje sob a responsabilidade do grande sumo sacerdote. E você lembra-se quem é? É exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse grande sumo sacerdote e hoje ele tem essa grande responsabilidade de trazer a luz ao mundo. Jesus Cristo disse ele próprio era a luz do mundo. E depois disse a cada um dos seus seguidores, vós sois a luz do mundo. E no livro do Apocalipse encontramos que Jesus está junto a um candelabro, sendo ele mesmo quem cuida dele. Olhando para o livro de Levítico, então, no verso 1 do capítulo 24, nós lemos o seguinte: O Senhor disse a Moisés, ordena aos israelitas que te tragam azeite puro de oliveira, da melhor qualidade, para o candelabro, a fim de que as lâmpadas estejam sempre acesas. Vemos aqui que Deus ordena aos israelitas para que eles, em primeiro lugar, aquilo que eles deveriam fazer como a primeira orientação era trazer este azeite puro para este candelabro estar sempre aceso. Esta ordem Deus deu a cada israelita, não só aos sacerdotes. De alguma maneira Deus queria envolver toda a nação neste serviço do tabernáculo. O azeite de oliveira deveria ser completamente puro, livre de qualquer impureza. E isto mostra claramente o cuidado que o povo deveria ter com as coisas de Deus. Não eram só os sacerdotes que deveriam ser cuidadosos ao servir o Senhor, mas toda a nação deveria ter cuidado da forma como oferecia a Deus e trazia os seus presentes a Deus. Deveriam ser coisas de qualidade e não os restos, não as sobras. Isso, na realidade, revela a nossa atitude para com as coisas de Deus. Quando nós agimos assim, de uma forma desrespeitosa para com as coisas de Deus, quando damos as sobras e não aquilo que é o mais importante para Deus, isso revela um pouco que nós não temos assim muito interesse nas coisas de Deus. Por exemplo, quando só damos as sobras do nosso tempo, quando talvez temos tempo, então aí pensamos nas coisas de Deus, ou quando, enfim, nos sobra tempo depois de muitas coisas que nós já fizemos, talvez vamos ler a Bíblia ou ter um tempo de oração, isso revela um desrespeito para com Deus. Por isso o povo era envolvido e era chamado a trazer aquilo que era melhor, o azeite do mais puro para Deus.
exatamente para mostrar que essa sua atitude colocava Deus em primeiro lugar. Assim nós devemos fazê-lo. Quando queremos ter tempo com Deus, devemos escolher o melhor tempo para oferecer a Deus. Devemos ter melhores condições em termos físicos, emocionais e até espirituais para poder estar na presença de Deus. Infelizmente, como o povo diz, muitas vezes só nos lembramos de Deus quando as coisas vão mal. Quando tudo corre mal, aí sim nos lembramos de orar, procurar a Deus. Talvez quando estamos doentes ou quando alguém da nossa família tem alguma situação difícil para resolver, ou talvez estamos a passar por uma fase profissionalmente difícil, aí talvez oramos, aí talvez buscamos Deus. Mas é necessário que nós busquemos a Deus, mesmo quando as coisas estão a correr bem. Porque é assim que Deus gostaria de ver o nosso coração, que nós pudéssemos trazer o melhor a Deus. O verso 3 e 4 continua e diz: Arão deve colocar o candelabro na tenda do encontro, do lado de fora da cortina que esconde a arca da aliança, e deve arder continuamente diante do Senhor, desde o entardecer até de manhã. É uma lei válida para sempre, para todos os vossos descendentes. Arão deve colocar sempre as lâmpadas no candelabro de ouro puro que está diante do Senhor. Notemos aqui duas coisas muito interessantes. A primeira é que as lâmpadas deveriam estar continuamente acesas, enquanto o tabernáculo estava armado. Mas não viajavam com este candelabro aceso. Quando eles desmontavam, porque o tabernáculo, como é do seu conhecimento já, era uma tenda, um género de uma tenda que Deus ordenou que se fizesse para que o povo pudesse montar e desmontar. Então era um templo, digamos assim, itinerante. Eles usavam esse templo para levá-lo de um lado para o outro. Quando eles o desmontavam, o candelabro então não estava aceso. Mas quando ele estava montado, então ele deveria permanecer continuamente aceso. A segunda questão aqui interessante é ver que a responsabilidade de manter esse candelabro aceso era de Arão, do sumo sacerdote. Ele é que deveria ter essa preocupação. E isto mostra-nos claramente a importância que Deus dava a esta tarefa. No livro do Êxodo, capítulo 30, no verso 7, lemos assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Vemos então que esta era a tarefa importante que o sumo sacerdote tinha. Ele deveria cuidar de que estas lâmpadas estivessem continuamente acesas. E de acordo com o ensino do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo é Ele quem está junto ao candelabro. É Ele que é o grande sumo sacerdote e que cuida que esse candelabro, de alguma forma, esteja continuamente aceso. A seguir nós vamos ver instruções acerca desta flor de farinha que servia para fazer pães. Versos 5 e 7 diz: Coze 12 pães com farinha da melhor, ficando cada pão com 5 quilos, e coloca-os em 2 rimas de 6 pães cada um, sobre a mesa de ouro puro que está diante do Senhor. Sobre cada rima de pão põe incenso puro. Serão pães oferecidos ao Senhor, servindo de memorial. Se nós olharmos bem para estas ofertas, elas se identificam com a pessoa de Deus. Se por um lado o azeite pode ser um símbolo do Espírito Santo, por outro o pão pode nos identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Certamente está lembrado daquelas palavras de Jesus quando ele esteve no nosso meio que disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vemos como Deus identifica estas ofertas que o povo trazia com a própria pessoa de Deus. O verso 8 continua a dizer: Todos os sábados ele os deve colocar diante do Senhor. É uma obrigação perpétua da parte dos israelitas. Esses pães ficam para Arão e seus filhos comerem. Devem comê-lo no lugar santo, porque são das ofertas mais sagradas oferecidas ao Senhor e pertencem-lhes a eles. É uma lei válida para sempre. Os sacerdotes deveriam comer então estes pães que em primeiro lugar eram oferecidos a Deus.
Os pães ficavam em cima daquela mesa durante uma semana e ao fim da qual, então, os sacerdotes e a sua família poderiam ser comidos. Eles deveriam ser trocados em primeiro lugar. A cada semana deveria ser colocado pão novo e então os sacerdotes poderiam alimentar-se desse mesmo pão. Tanto o pão quanto a luz, eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a luz do mundo, Cristo é também o pão da vida. E Ele é essencial para a forma como nós nos conduzimos e servimos a Deus. Não podemos deixar de servir a Deus orientados por Jesus Cristo. Não podemos deixar de servir a Deus se não for o próprio Espírito Santo a nos iluminar e a nos conduzir em toda a obra que devemos fazer. Chegamos então aqui agora a uma parte que vai falar de punição, a uma parte que vai falar da nossa atitude para com Deus, da forma como nós encaramos Deus. Aqui entramos numa área talvez mais triste, mas é verdade também que é importante nós refletirmos sobre ela. Infelizmente, nós vemos muitas vezes que pessoas usam o nome de Deus em vão. Um dos mandamentos que Deus tinha deixado ao povo de Israel era que eles não deveriam de usar o nome de Deus em vão. Não deveriam blasfemar do nome de Deus. E agora vamos ver aqui uma história que relata exatamente uma atitude desse tipo. Alguém que desrespeitou e blasfemou do nome de Deus. Talvez isso para nós, olhando aqui para os textos, podemos pensar, mas como é que isto se relaciona com o tempo de festas? Eu creio que é extremamente importante que nós entendamos que não podemos celebrar a Deus, não podemos fazer festas enquanto no nosso coração houver qualquer blasfémia contra Deus. E eu creio que é esse o ensino que Deus nos quer trazer aqui. É verdade que Deus tem um propósito para o seu povo. Tem um propósito para si e para mim. É que nós possamos viver com alegria no nosso coração. Mas a alegria não é compatível com a blasfémia. A alegria não é compatível com o desrespeito para com Deus. Então nós não podemos estar alegres em Deus, não podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, se no nosso coração nós abrigamos desrespeito para com Deus, se no nosso coração nós abrigamos blasfémias contra o nome de Deus, se usamos o nome de Deus como usamos qualquer outra coisa, usando o nome de Deus em vão, então não é compatível este tipo de atitude com a celebração, com as festas. E é por isso que eu creio que Deus colocou este texto aqui no meio dos assuntos sobre as festas. E então ele relata esta história, a partir do verso 10. Diz assim: havia entre os israelitas um homem que era filho de uma mulher israelita e de pai egípcio. Um dia levantou-se um conflito entre ele e um outro israelita. Aquele que era israelita só por parte de mãe disse coisas ofensivas e pronunciou maldições contra o Senhor, e foram levá-lo a Moisés. A sua mãe chamava-se Jolomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Mantiveram-no preso até que o Senhor lhes transmitisse o que deveriam fazer. Então temos aqui uma situação que mostra aqui o filho de uma mulher israelita com um homem egípcio. Eu creio que Deus não revela este facto por causa de ser um problema de racismo. Creio que não. Não entendo que a Bíblia tenha qualquer problema sobre o casamento entre um branco ou um negro, entre um rico ou um pobre, entre alguém instruído e alguém menos instruído. A questão não é essa. Deus levanta sim aqui uma questão quanto à origem espiritual, quanto às convicções espirituais. Aí sim a Bíblia é clara que os filhos de Deus não devem de casar com pessoas que não têm a mesma crença. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu único Salvador não devem casar com aqueles que não têm essa crença, pois isso vai criar certamente muitos conflitos. E era o que estava aqui em causa. Este homem, este filho desta família, ele talvez tinha saído do Egito com a sua mãe e o seu pai talvez até tivesse ficado no Egito, pois era um egípcio e a sua mãe era israelita. E estamos lembrados que durante essa peregrinação no deserto, muitos daqueles que reclamavam provavelmente eram pessoas que estavam ligadas ao Egito, eram pessoas que tinham familiares lá. E por isso muitas vezes vemos na reclamação aqui durante o livro do Êxodo, pessoas reclamando que gostariam tanto de voltar ao Egito, e era muito destas situações aqui.
Então tinha a ver com convicções profundas e não tanto com questões raciais, com tantas questões até culturais. Não, aqui a questão é de ordem espiritual. E é por isso que a Bíblia nos mostra que essa não é a vontade de Deus. E esta não sou eu que estou a dizer isso, é as próprias Escrituras que o dizem. E então temos aqui uma situação de que este homem, inclusive, chega ao ponto de blasfemar de Deus, de amaldiçoar o Senhor. E então é necessário que Deus traga uma orientação para saber o que fazer. E como eu disse, creio que este texto aqui está colocado no meio das celebrações e das festas, porque não é compatível um coração onde há blasfémia com um coração que celebra. Então Deus traz esta revelação aqui. E então esse homem é encontrado culpado e é condenado de facto, porque não é possível seguirmos a Deus e seguirmos a Satanás ao mesmo tempo. Jesus Cristo disse isso de outra forma. Ele disse: não se pode servir a dois senhores. Ou se há de amar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então não podemos dizer que não somos contra Deus, mas ao mesmo tempo blasfemar contra Deus. Então há qualquer coisa que não bate bem. Isto nos deve fazer analisar a nossa vida. Deus é santo. E Ele procura que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida em que a nossa vida é conforme aquilo que é os ensinos que Ele nos deixou, para si e para mim, para que nós pudéssemos desfrutar de facto desta alegria, destas festas que Ele estabeleceu. Deus quer que o seu povo viva de uma forma alegre. Deus quer que o seu povo viva de uma forma a celebrar estas festas. Mas isso não é compatível com um coração que guarda blasfémia no coração. Não é compatível com alguém que não quer seguir a Deus. Não se pode ser incoerente. E é exatamente uma chamada à coerência que Deus traz aqui através deste texto. Jesus Cristo veio e sofreu por si e por mim, para que nós pudéssemos celebrar essas festas, pudéssemos viver essa festa das primícias, essa festa do Pentecostes. Mas é exatamente isso que Deus quer trazer à sua vida. Por isso, entregue a sua vida nas mãos de Deus. No próximo programa nós continuaremos a olhar para os textos do livro de Levítico. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.